Olá, gente. Hoje eu estou aqui com o facsímile do jornal Quilombo, que eu já mencionei na postagem anterior. O jornal que foi o veículo, né, do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, realizado no Brasil no final de 49, início dos anos 50, e também o porta-voz do Teatro Experimental do Negro. Então aqui nós temos uma edição facsímile dos 10 exemplares do Quilombo, jornal organizado por Abdias do Nascimento, de dezembro de 48 a julho de 50. Então eu vou ler algumas manchetes aqui para vocês terem uma ideia do conteúdo veiculado nesse jornal. Então, nós temos uma edição aqui que diz o seguinte: há preconceito de cor no teatro? Né? Veja aqui, estava falando do Teatro Experimental do Negro e com essa temática numa coluna do jornal O Quilombo. Temos um outro aqui fazendo um comentário do livro Clara dos Anjos, né, de Lima Barreto. A gente sabe que Lima Barreto foi um escritor afrodescendente, que tem aquele livro clássico dele, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde ele mostra as dificuldades de um intelectual negro em fins do século XIX. Né? Tem outra coluna aqui denominada Linha de Cor. Quem escreveu esse artigo foi Raquel de Queiroz, a escritora Raquel de Queiroz. Temos uma outra aqui, Poesia Afro-Americana, de Efraim Tomás Bó. Importante notar que nesse jornal também tinha intelectuais, jornalistas, militantes estrangeiros. Tem uma outra coluna que chama Tribuna Estudantil. O título: Queremos Estudar. O autor, Haroldo Costa. Haroldo Costa depois se tornou jornalista. Até houve uma época que ele era comentarista durante as apresentações das escolas de samba no Rio de Janeiro, na TV Globo. Até eu tenho outro livro dele aqui, que depois eu posso apresentar, que, que é uma série de depoimentos sobre afro-brasileiros que ascenderam socialmente. Não é? Se não me engano, essa obra foi lançada também no centenário da abolição, 1988. Aí fala do cinema, o encontro com Ruth de Souza. Ruth de Souza foi uma das atrizes que se formaram no Teatro Experimental do Negro. Conferência Nacional do Negro Brasileiro, né? Estava chamando aqui e apresentando o que seria discutido nesse congresso, né? E fazendo um elogio a Luiz Gama, herói e santo da abolição, negros da história. Então aí ele estava trazendo à luz algumas celebridades negras que não eram vistas como deveriam ser vistas nos livros, nos compêndios de história do Brasil. Tem uma coluna aqui sobre democracia racial, a atitude brasileira, do Gilberto Freire. Do Gilberto Freire. Veja que mesmo Gilberto Freire tendo uma posição conservadora com relação ao racismo, falando de mito da democracia racial, ele teve espaço no jornal que era mais à esquerda, que era o jornal que criticava essa ideologia da democracia racial. Né? Tem um outro artigo aqui que é do Daniel Hopes,
Racismo, a herança de Hitler, não é? Vamos ver mais uma coluna. Imprensa negra, o cinema. Que mais que nós temos? Outra manchete aqui. Arthur Ramos, que foi sociólogo, antropólogo, cientista social, escrevendo nessa coluna Democracia Racial. Era uma coluna, não foi só um artigo do Gilberto Freire, não. A mestiçagem no Brasil, não é? Depois teve uma outra coluna aqui, denominada Pelourinho, discriminação nas obras sociais, fazendo denúncia de racismo. E uma outra coluna denominada Fala Mulher. Então, uma coluna específica para falar sobre a situação da mulher negra no Brasil da década de 50 e 60. Quem assinava essa coluna era Maria Nascimento, a primeira esposa de Abdias do Nascimento. Notícias também das sociedades recreativas, como a Sociedade Recreativa Floresta Aurora, né? O senhor Heitor Nunes Fragas fala sobre a antiga entidade gaúcha. Então, Sociedade Floresta era uma sociedade do Rio Grande do Sul. Depois vem aqui o convite, o anúncio, primeiro Congresso do Negro Brasileiro de 1949. Aí traz aqui o ementário, aquilo que iria discutir nesse primeiro congresso. A questão da história, a vida social, a estética, sobrevivências folclóricas, sobrevivências religiosas. Então veja que são temas que foram tratados na primeira Conferência Nacional do Negro Brasileiro, que ocupou várias páginas do jornal O Quilombo, no final de 49, início dos anos 50. Outra coisa que traz aqui também é a Declaração dos Direitos do Homem, não é? Notícias também sobre a questão dos negros norte-americanos, o drama do negro americano, por Périx Leal. Então aí está falando da luta pelos direitos civis dos negros da América do Norte, né? Depois, um outro aqui. Congresso Nacional das Mulheres e a Regulamentação do Trabalho Doméstico, que eu mencionei na postagem anterior, né? Notas sobre Filhos de Santo, falando da religiosidade também, que era e é ainda hoje vítima, né, do racismo e do preconceito. Então vocês vejam a outra aqui, ó, falando, criticando a Ku Klux Klan, organização terrorista dos Estados Unidos. Aquele povo lá que fala, né, da pretensa superioridade negra, né? E aí vamos seguindo, né, o jornal Quilombo, falando da presença de Joaquim Nabuco. Urgente a urbanização dos morros. Então veja que já na década de 50, o jornal Quilombo estava trazendo o debate sobre habitação, não é? A habitação no Brasil, as favelas, a população negra, a marginalização. E depois tem aqui, olha, um fragmento da obra de Jean-Paul Sartre, O Orfeu Negro, né? Outra discussão trazida aqui por Edson Carneiro, outro pesquisador, sobre a temática negra. O título da matéria é Liberdade de Culto, né? Sigamos. Alberto Camus, filósofo francês, que esteve no Rio visitando, né, o jornal Quilombo. Então traz aqui Alberto Camus,
entre Abdias do Nascimento e Ruth de Souza e outros intérpretes após o ensaio da peça Calígula. Então vejam como é que esse movimento negro estava conectado, né, com intelectuais negros e brancos das Américas, do mundo, da Europa, sintonizado com a questão do pan-africanismo, com a descolonização dos países da Ásia e da África. Depois temos uma outra coluna aqui, do Stanisław Fiskowski, talvez seja um pseudônimo de algum deles, né? Século da questão racial. Então, logo naquela época da questão racial que está mencionando aqui, tanto a luta dos negros norte-americanos, quanto a questão do nazismo, do fascismo. Mas o que nós temos aqui? Teoria prática do psicodrama. Então, o Abdias do Nascimento falando do psicodrama, do teatro, da teoria, porque ele era um intelectual também, né? Militante, intelectual. Ali, nessa próxima manchete aqui, faz uma crítica aos anúncios solicitando empregadas domésticas. Veja o título. Precisam-se de escravas. As empregadas domésticas reclamam os seus direitos. Necessidade urgente de regulamentação dessa classe obreira. Deserção trágica para deserção lógica para outros profissionais, outras profissões. Empregadas do interior, salários insuficientes e falta de segurança. As patroas reclamam saudosas da época da escravidão. Apelo às consciências. A luta pela harmonia social é o título de uma outra matéria. E, lógico, também falando de carnaval, de lazer, de solidariedade humana, não é? Manifesto Político dos Negros Fluminenses. É uma outra manchete que nós temos aqui. E por aí vai. Então vejam, estou aqui fazendo algumas considerações, apresentando a vocês algumas notícias que foram veiculadas no jornal O Quilombo entre 1948 e 1950. Mas é importante mostrar qual é o objetivo desse jornal. Então, na primeira página, ele sempre traz: aqui veio o Quilombo, aqui veio o jornal O Quilombo. Então, ele diz o seguinte: nosso programa, trabalhar pela valorização e valoração do negro brasileiro em todos os setores: social, cultural, educacional, político, econômico e artístico. Para alcançar esses objetivos, o jornal O Quilombo propõe colaborar na formação da consciência de que não existem raças superiores nem servidão natural. Esclarecer ao negro que a escravidão significa um fenômeno histórico completamente superado, não devendo, por isso, constituir motivo para ódios ou ressentimentos, e nem para inibições motivados pela cor da epiderme, que lhe recorda sempre o passado ignominioso. Então, o jornal Quilombo está dizendo o seguinte: nós carregamos essa chaga da escravidão, porque quando nos olham, lembram sempre do nosso passado na condição de escravizados. Então, nós, negros, temos que levantar a cabeça e não nos sentirmos inferiores por ter tido um passado na condição de escravizados.
nós, quando ele diz, os nossos pais, os nossos antepassados. Então, mais ou menos naquela perspectiva de não se inibir devido ao acontecido no passado. Eu gosto muito dessa terceiro objetivo, que nos lembra muito a política de reparações, a política de cotas. Vejam o que diz esse objetivo: lutar para que, enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos os graus, sejam admitidos estudantes negros como pensionistas do Estado em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares. Então, o que o jornal está propondo aqui são políticas afirmativas sobre o sistema de cotas raciais. Nós estamos em 1950. Combater os preconceitos de cor e de raça e as discriminações que por esses motivos se praticam, atentando contra a civilização cristã, as leis e a nossa Constituição. E o último objetivo, pleitear para que seja previsto e definido o crime de discriminação racial de cor em nossos códigos, tal como se fez em alguns estados da América do Norte e na Constituição cubana de 1940. Então vejam que os intelectuais, os ideólogos do Teatro Experimental do Negro e do primeiro Congresso do Negro Brasileiro estavam sintonizados com as questões raciais para além do Brasil, né? Ligado com o movimento de negritude que surgiu, né, nas Antilhas Francesas, que se espalhou pela França, pela África, chegou ao Brasil, isso lá na década de 40, 50, 60. Então, o movimento negro brasileiro esteve sintonizado com os acontecimentos para além do território nacional. Até porque a questão do racismo é uma questão que permeia a civilização humana, desde que a sociedade foi dividida em classes. E com mais ênfase no desenvolvimento das relações de produção capitalistas. Então, vencer o racismo é uma tarefa árdua, mas que os nossos antepassados que vieram antes de nós já iniciaram essa luta e nós devemos dar prosseguimentos para que os nossos descendentes vivam numa sociedade de equidade. E o movimento negro brasileiro, que nós estamos apresentando aqui, ao longo da República, não se furtou a essa tarefa. As conquistas que nós temos hoje, ainda que sejam poucas, foram graças à militância desses que vieram antes de nós, e nós temos o dever de prosseguir.